vamos fazer a conexão com outro colega aqui do Grupo RIC, o João Salgado, porque começou aqui na nossa capital a segunda edição do EMUPAR, que é o Encontro dos Municípios Paranaenses. Esse evento é promovido pela Associação dos Municípios aqui do Paraná, tem o apoio também do Grupo RIC. O João Salgado está acompanhando o encontro ao longo de todo o dia e vai conversar ao vivo com a gente. Uma boa tarde para você, João. Já conta para mim como é que está sendo essa movimentação aí até agora. Oi, Camila, que alegria poder conversar contigo, né? Os ouvintes e também internautas do RIC Notícias Opinião, que participam conosco sempre, todos os dias. Olha, um evento que começou cedo, contou com a participação, a abertura do governador do estado, Ratinho Júnior, prefeito Eduardo Pimentel de Curitiba esteve aqui, conversamos com o ex-prefeito de Curitiba, atual secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca. Bom, a pauta é municipalista, de que maneira, né, é possível fazer mais e melhor, uma gestão eficiente, focada no cidadão, nos moradores, já que as prefeituras, os municípios são sempre os mais cobrados, mas os municípios são os que menos recebem, né? Há uma discussão muito grande com relação ao pacto federativo, essa reforma tributária, os impactos disso, de que maneira é possível trazer mais recursos, especialmente para as prefeituras, sem falar em inúmeras práticas que podem sim ser copiadas. O que é bom tem que ser copiado e replicado em outras cidades. Inclusive, aproveitando a grande audiência do RIC Notícias Opinião, a gente conversa ao vivo com o secretário de Planejamento, Ulisses Maia, que já foi prefeito de Maringá em mais de uma oportunidade, então conhece muito bem essa questão. Prefeito, aliás, secretário, a gente até chama os dois, é uma questão extremamente importante porque os municípios são cobrados, são exigidos, mas precisa ter recurso para isso. Não é só planejamento, é melhorar a qualidade de vida na população na prática, e isso de alguma forma precisa de recursos. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que acompanham aqui o RIC Opinião. Na realidade, nessa reformulação que o governador Ratinho Júnior fez, trouxe ex-prefeitos para dentro do governo, exatamente porque o ex-prefeito já viveu na prática, né, sobre o seu cuidado, a gestão do município. Então ele entende perfeitamente quais são as demandas que os prefeitos têm, quais são as dificuldades, quais são os caminhos para buscar resolver, quais são os caminhos que não deram certo, quer dizer, trazer para dentro do governo essa experiência municipalista, né, que sempre foi o compromisso do governador Ratinho Júnior. Na Secretaria de Planejamento, nós temos vários programas dentro da Secretaria que atendem ao governo e que resolveu muitos gargalos. Por exemplo, a Paraná Parcerias. A Paraná Parcerias, ela permitiu que o governo Ratinho recebesse em torno de 80 bilhões de investimentos através de parcerias. Muitos municípios desejam fazer, só que esta cultura da parceria ainda não chegou nas cidades, pela falta de gente com conhecimento, falta de gente que saiba fazer o caminho que deve ser percorrido. Então nós vamos pegar essa experiência da Paraná Projeto, Paraná Parceria e passar para os municípios para que eles possam também buscar parcerias. Nós temos na nossa secretaria a Paraná Projetos, que também resolveu a falta de projetos do governo, né? Porque o governador Ratinho assumiu, fez o planejamento adequado do estado, estabeleceu os projetos estruturantes e através da Paraná Projeto, esses projetos são contratados, feitos e entregues às secretarias para serem executados. Da mesma forma, nós queremos dar esse apoio aos municípios, porque nem sempre é o recurso que falta, João. O que falta são os projetos, o que falta gente com conhecimento lá na cidade para tocar alguns projetos ou até mesmo algumas parcerias. E por fim, hoje, na minha apresentação aqui no encontro, faremos a assinatura de um protocolo de intenções com o presidente do Tribunal de Contas, né, que tem uma ferramenta criada há 2 anos, que é o PROGOV. PROGOV é a nota que o Tribunal de Contas estabelece em 6 áreas de políticas públicas: saúde, educação, assistência social, administração financeira, integridade, controle interno, enfim, ele avalia a cidade, o município, e estabelece essas notas. Isso tem sido uma dificuldade para muitos municípios, exatamente pela forma como responder esse questionário. E se não for respondido adequadamente, o serviço não oferecido adequadamente, o tribunal dá nota negativa. Nota negativa pode rejeitar as contas e piora mais a situação dos municípios. Então a nossa secretaria vai, a partir desse convênio com o Tribunal de Contas, capacitar
os municípios do Paraná inteiro para responder o Progov, para que possam receber avaliação positiva e assim os municípios começarem a deslanchar. A gente conversando aqui no RIC Notícias Opinião com o secretário de Planejamento, Ulisses Maia. Foi prefeito já de Maringá, aliás, foi vereador, tem uma carreira política, inclusive a qual ele percorre nessa jornada de ter um retorno da população. Secretário, o senhor, quando saiu da prefeitura, agora como secretário, a eficiência, né? De que maneira medir que o serviço está sendo entregue, que está sendo um serviço bem prestado, quando a população recebe e dá um retorno, elogia quando tem um problema resolvido e que de fato está sendo solucionado, né? Olha, João, primeiro é importante que todos os gestores entendam que você vai conseguir entregar algo para o cidadão se você estabelece isso dentro de um planejamento com metas a serem cumpridas. Isso é o fundamental, como o Paraná fez, planejou e está entregando. Então os municípios precisam organizar o seu planejamento. O que ele quer? O plano de governo que o prefeito eleito, a prefeita eleita, ele quer desenvolver esse plano de governo, ele quer promover diversas mudanças, ele precisa planejar isso, colocar dentro do orçamento do município, do plano plurianual, que é para 4 anos, tudo isso tem que estar previsto, com metas estabelecidas e monitoramento das metas. Por exemplo, no Estado, nós temos dentro da nossa secretaria um setor que monitora o cumprimento do PPA, Plano Plurianual de Investimentos do Estado. Então, nós vamos acompanhando à medida que o tempo vai passando para saber se aquela política pública está efetivamente sendo implementada. Então, existem essas ferramentas para você saber se vai conseguir entregar para o cidadão, né? Com planejamento, com eficiência, claro que com recurso, mas recurso sempre vai ter. Recurso sempre vai ter. Você consegue, o gestor, o prefeito, a prefeita, consegue entregar para o cidadão aquilo que ele pede. E todas essas ferramentas que nós temos e que nós trabalhamos, visa exatamente isso que você falou, entregar um serviço para o cidadão, melhorar a qualidade do serviço para o cidadão. A gente vê tanto falar hoje da Smart City, que nada mais é do que usar a tecnologia para melhorar o serviço do cidadão. Então são essas ferramentas que existem, que elas devem ser utilizadas pelas cidades, incluindo dentro de um planejamento, aí o resultado é automático, é só planejar e acompanhar. Para encerrar, secretário, eu pergunto para o senhor, não basta só essa articulação política do prefeito ir até a secretaria, bater lá no gabinete do governador para falar, olha, eu preciso de ajuda, preciso de recurso, etc. Tem uma metodologia, é preciso Sim. documentar, botar no papel, fazer projeto, né, para que Sim. esse dinheiro tenha uma origem e um destino. Sim. Porque não é simplesmente esse grito de misericórdia, de socorro, que o dinheiro vai chegar lá, não. Nós estamos falando de verba pública, há uma burocratização, mas é uma necessidade de que tudo siga as etapas que são obrigatórias e necessárias. E sem dúvida alguma, é importante, sem dúvida alguma, o prefeito ir em busca de recursos. Mas eu sempre digo, João, sempre, fui prefeito 8 anos, vereador 8 anos, secretário municipal 7 anos, nunca falta dinheiro, nunca falta recurso público. Das mais diversas formas. O que falta é ter uma organização financeira do município, entendeu? E agir na preparação dos projetos para receber o recurso. Muitas vezes acontece o contrário, né? O recurso chega na cidade, seja federal, seja estadual, seja até de financiamento, ele chega, mas não tem projeto. Aí ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, o recurso volta. Isso é muito comum. Então a gente tem que trabalhar com a lógica do planejamento. Planeja o que você quer, faz os projetos que o recurso vem. Ainda mais no Paraná, só para finalizar, hoje nossa secretaria divulgou um número lá, mais um número muito positivo. O Paraná fechou o maior desenvolvimento econômico do mês de fevereiro, né, 8,1, o dobro do desenvolvimento, do crescimento econômico do país, que foi 4,1. Então o Paraná vive um momento maravilhoso, exatamente porque assim que assumiu, né, o governador equilibrou as finanças do município, fez toda a gestão fiscal necessária, desenvolveu os projetos estruturantes, planejou
e está aí o Paraná sendo coberto de resultados positivos. Certo. Inclusive, secretário Ulisses Maia, que participa conosco aqui no RIC Notícias Opinião, vai fazer uma palestra, né? Daqui a pouco trocar essas figurinhas e experiências com os demais prefeitos que aqui estão. A expectativa é de que ao menos de 2 a 3 mil pessoas passem por aqui, não só hoje, como também amanhã. Esse segundo EMUPAR, o Encontro dos Municípios Paranaenses, promovido pela AMP, Associação dos Municípios Paranaenses. Já houve a troca, né, da nova gestão, a nova diretoria que assume então a AMP na figura do presidente de Assis Chateaubriand, o presidente Marcel Miqueleto. Eu conversei com ele, gravamos entrevistas e a gente segue, claro, trazendo essa cobertura ao longo da nossa programação aqui na Jovem Pan News e também amanhã, convidando todos a participarem do Pan News Curitiba das 10 da manhã até o meio-dia. Eu volto contigo, Camila. É isso aí, João, já vende o peixe, já todo mundo convidado para continuar ligado aqui na programação da Jovem Pan News Curitiba. Bom, vocês viram, né? Tem assunto para a gente falar a tarde inteira, aliás, a semana inteira, né? A gente está falando de municipalidade, nos municípios que as pessoas vivem, né? E na sua cidade, no seu bairro, né? Que você vai em busca do serviço de saúde, de educação. Então é importante que a gente tenha realmente uma boa gestão desses recursos por parte dos prefeitos. E o Ulisses Maia trouxe um ponto que é muito importante. Às vezes não é o recurso que falta, é o planejamento, é o projeto. Vou trazer um exemplo aqui para você entender melhor todo esse cenário. Na semana passada a gente estava discutindo uma situação lá de Londrina, um barracão imenso que já foi de uma indústria de café e que a prefeitura adotou como uma espécie de galpão de armazenamento de algumas secretarias. Existiu um planejamento, inclusive veio recurso federal para isso, para transformar aquele espaço gigantesco num centro logístico. Só que esse recurso, gente, foi perdido sem que essa obra saísse do papel. E hoje esse galpão está amontoado de todo tipo de material que você puder imaginar. Carro que está virando sucata, é um espaço que não tem a manutenção adequada para fazer o armazenamento, por exemplo, de livros didáticos que acabam estragando lá dentro, mofando, tem umidade. Então você tem muito, mas muito dinheiro público ali convertido em objetos, em bens, em materiais que estão sendo deteriorados justamente por falta de planejamento. O recurso veio, mas voltou porque a obra não saiu do papel. Então, planejamento, projeto, é essencial, um assunto que a gente vai abordar com muito mais profundidade, lembrando que esse encontro ele segue aqui em Curitiba, o EMUPAR, Encontro dos Municípios Paranaenses, conta com o apoio do Grupo RIC e a gente vai acompanhar bem de perto todos esses desdobramentos. Agora